Quando o Federal Reserve anunciou o corte de juros em dezembro de 2015, o mercado explodiu em euforia. Celulares pipocavam com notificações, analistas gritavam nas telas: "Compre agora! A festa começou! Esses 3 ativos vão decolar." Parecia que quem não embarcasse naquele trem da fortuna perderia a chance de enriquecer para sempre. Mas se você está aqui esperando mais um discurso inflamado de compre, 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 pode fechar essa aba agora. Porque o que vou dizer vai na contramão de tudo isso. Com décadas de experiência no mercado, aprendi uma lição dolorosa. Quando todos estão gritando para comprar, é exatamente o momento em que você precisa pisar no freio. Não é alarmismo, é sobrevivência. O anúncio do corte de juros não é o início de uma era dourada. É o sinal para você revisar cada linha do seu portfólio e sim, se desfazer de alguns ativos antes que seja tarde demais. Vamos ser claros. Não estou dizendo para você virar pessimista da noite para o dia. Estou pedindo algo mais sofisticado, uma racionalidade que poucos têm. Enquanto a maioria comemora, você precisa questionar: o que realmente mudou? Onde estão os riscos escondidos? Porque, acredite, os erros mais caros da história dos investimentos não aconteceram quando os juros subiam, mas justamente quando todos achavam que a festa estava apenas começando. Já vi esse filme várias vezes. Investidores, inclusive eu no passado, cometem o mesmo erro. Confundem o início de um ciclo de afrouxamento monetário com um convite para apostar tudo. Acham que o corte de juros é um sinal verde para correr sem olhar para os lados. Mas a realidade é que quando a música para, muitos percebem que estavam dançando no lugar errado. Hoje não vou encher sua cabeça com teorias abstratas. Vou direto ao ponto. 3 tipos de ativos que você precisa avaliar com urgência, e em muitos casos, se livrar deles antes que o mercado faça essa lição por você. Porque neste exato momento estamos em um daqueles raros momentos em que a lógica do mercado está prestes a virar de cabeça para baixo. Primeiro, entenda o cenário em que estamos. Não é um momento qualquer, é uma encruzilhada perigosa onde 3 forças colidem. A euforia acabou. O corte de juros não foi uma surpresa. Foi o desfecho de um roteiro escrito há mais de um ano. Desde o fim de 2024, o mercado vinha precificando essa possibilidade. Ações, commodities, criptoativos, tudo subiu na expectativa desse momento. Mas quando a expectativa se torna realidade, o que sobra? Nada. O mercado se alimenta de sonhos, e agora que o sonho virou fato, a festa está oficialmente sem combustível. 2. A economia está doente. O Fed não cortou juros porque a economia está em chamas. Cortou porque ela está perdendo fôlego. Relatórios recentes mostram que o crescimento global vai desacelerar de 2,9% em 2025 para 2,6% em 2026. Não é uma recessão, mas é um sinal claro de que o paciente está fraco. E como qualquer médico sabe, remédio não cura instantaneamente. Leva tempo. Enquanto isso, empresas vão sofrer, consumidores vão segurar o bolso, e os dados econômicos vão oscilar entre mais ou menos e ruim. 3. O mercado está em transição. Você já percebeu como, ultimamente, o mercado parece um parque de diversões quebrado? Um dia, as ações de tecnologia disparam, no outro, as de energia sobem. Mas nada dura. Isso não é coincidência. Os grandes players, aqueles que realmente movem o mercado, já estão reposicionando seus portfólios. Eles não esperaram o anúncio do corte de juros para agir. Já estavam vendendo o que não queriam mais e comprando o que acreditam que vai performar no novo cenário. E quando os gigantes se movem, as ondas que criam podem afogar quem estiver no caminho errado. Agora vamos ao que interessa, os 3 ativos que você precisa reconsiderar, e em muitos casos vender, imediatamente. Primeiro, as ações de sonhos distantes, aquelas que vivem de promessas, não de resultados. Estou falando daquelas empresas que não têm lucro, não têm receita consistente, mas têm uma história tão bonita que até parece pecado não investir. A próxima revolução da inteligência artificial. A cura do câncer está a um passo. Energia limpa vai mudar o mundo. Seus balanços são um mistério, mas seus roadshows são obras de arte. Durante a fase de expectativa de corte de juros, essas ações viram queridinhas do mercado. Afinal, juros baixos significam que o dinheiro fica mais barato, e o mercado fica disposto a pagar mais por sonhos distantes. Mas agora que o corte virou realidade, a música parou. E quando a música para, as perguntas difíceis aparecem. Quando essa inteligência artificial vai gerar receita de verdade? Qual a taxa de sucesso desse tratamento? Se a economia desacelerar, quem vai financiar a próxima rodada de investimentos? Para empresas sólidas, essas perguntas são desafios.
Para as empresas de sonhos, são sentenças de morte. Seus modelos de negócio são construídos sobre areia, areia que começa a desmoronar quando o vento da realidade sopra. E quando a economia desacelera, investidores deixam de sonhar e passam a exigir resultados concretos. Pior ainda, muitas dessas empresas operam em setores tão complexos que até especialistas têm dificuldade em avaliar. Como diz Charlie Munger, nunca invista em algo que você não entende. E ele está certo. Investir nessas empresas não é investir, é apostar. E apostar em algo que você não consegue avaliar é como jogar roleta russa com sua aposentadoria. Veja o caso de algumas empresas inovadoras no mercado brasileiro. Durante a fase de expectativa de corte de juros, seus papéis subiram como foguetes. Mas quando o corte se concretizou, o mercado voltou a olhar para os fundamentos: tecnologia não comprovada, clientes instáveis, fluxo de caixa negativo. Resultado? As ações despencaram. E quando os dados econômicos começarem a piorar, elas vão cair ainda mais porque não tem lastro. Minha recomendação: revise seu portfólio agora. Se você tem ações de empresas com múltiplos estratosféricos, PL acima de 50 a 100 vezes, sem lucro consistente e que dependem de financiamento constante para sobreviver, é hora de reduzir posições. Não estou dizendo que a inovação não vale nada, estou dizendo que quando você não entende o negócio, é melhor preservar seu capital. Coloque o dinheiro em algo seguro, como um fundo de renda fixa, e espere o momento certo para reinvestir. Segundo, as ações cíclicas, aquelas que sobem e descem com a economia, mas agora estão no caminho errado. Essas são as mais traiçoeiras. Não são como as empresas de sonhos que você olha e já desconfia. São empresas sólidas com fábricas, clientes, produtos reais. Empresas de materiais de construção, autopeças, eletrodomésticos de luxo. Em um ciclo econômico normal, o corte de juros seria um sinal verde para elas. Afinal, juros baixos estimulam a economia, certo? Errado. O corte de juros não é um sinal de que a economia está forte, é um sinal de que ela está fraca e precisa de estímulo. E esse estímulo demora para fazer efeito. Enquanto isso, essas empresas estão presas em um pesadelo. Os custos ainda estão altos, mas a demanda já está caindo. Imagine uma montadora de carros. Durante a fase de expectativa de corte de juros, suas ações sobem porque os investidores acham que as vendas vão decolar. Mas, na realidade, os pedidos já estão caindo há meses. Quando o corte de juros é anunciado, a euforia inicial logo dá lugar à realidade. Os consumidores estão apertando o cinto, os estoques estão altos, e os lucros vão encolher. E o pior, o mercado já precificou a recuperação, que não vai acontecer tão cedo. É como comprar um ingresso para um show que já acabou. Você paga caro esperando uma festa, mas chega e encontra o local vazio. Minha recomendação: analise todas as suas ações de setores cíclicos. Pergunte-se: o produto dessa empresa é realmente essencial? Se a economia piorar, seus clientes vão continuar comprando. Se a resposta for não, ou talvez, é hora de reduzir exposição. Essas ações podem ter um desempenho pior do que o mercado nos próximos meses, à medida que os dados econômicos decepcionam. Terceiro, as ações de dividendos que já cumpriram seu papel, e agora são armadilhas disfarçadas de segurança. Essas são as mais surpreendentes. Afinal, quem não gosta de uma ação que paga dividendos generosos? Empresas de energia, utilities, gigantes de consumo com crescimento lento, mas fluxo de caixa estável. Durante a fase de expectativa de corte de juros, elas foram as queridinhas do mercado. Com os juros altos, investidores buscavam alternativas que oferecessem rendimento semelhante ao dos títulos públicos, mas com potencial de valorização. E essas ações entregavam exatamente isso: dividendos de 4%, 5%, 6%. Mas agora que o corte de juros se concretizou, a lógica mudou. Os títulos públicos já oferecem rendimentos mais atraentes, e a vantagem das ações de dividendos desapareceu. Além disso, muitas dessas empresas já precificaram anos de crescimento futuro. Seus múltiplos estão altos, e seus preços estão estagnados, porque não há mais espaço para valorização. E tem mais: em um cenário de desaceleração econômica, até mesmo essas empresas podem sofrer. As utilities podem ver a demanda por energia estagnar. As gigantes de consumo podem enfrentar pressão de custos. E os fundos imobiliários comerciais podem ver seus inquilinos quebrando ou renegociando aluguéis. Como diz Munger, nenhum ativo é seguro por natureza. Sua segurança depende do preço que você paga. E neste momento o mercado está pagando caro demais pela segurança dessas ações. Minha recomendação: revise suas posições em ações de dividendos.
Calcule o rendimento atual dos dividendos e compare com o rendimento dos títulos públicos. Se a diferença for pequena, pergunte-se: vale a pena correr o risco de uma queda no preço da ação por um rendimento marginalmente maior? Se a resposta for não, considere reduzir posições e realocar o capital para ativos mais seguros. Agora, você deve estar pensando: se não posso investir nessas 3 categorias, onde diabos coloco meu dinheiro? Calma, não estou dizendo para você deixar tudo na poupança. Estou dizendo para você evitar as armadilhas, para que, quando a verdadeira oportunidade surgir, você tenha capital para aproveitá-la. Neste momento, 2 estratégias fazem sentido. 1. Invista em empresas de consumo essencial, aquelas que vendem produtos que as pessoas compram em qualquer cenário econômico. Estou falando de alimentos básicos, produtos de higiene e medicamentos. Empresas que não são sexy, mas são resilientes. Quando a economia vai bem, as pessoas compram. Quando vai mal, elas compram ainda mais porque cortam gastos com luxos, mas não deixam de comprar arroz, sabonete ou remédios. Essas empresas têm fluxo de caixa estável, balanços sólidos e muitas vezes são negociadas a múltiplos razoáveis. Não são apostas de alto risco, são investimentos para dormir tranquilo. 2. Espere as oportunidades que surgem quando o mercado entra em pânico. Ciclos de corte de juros costumam trazer volatilidade. Empresas sólidas com balanços impecáveis podem ser penalizadas por notícias de curto prazo. Quando isso acontecer, você terá capital para comprar essas ações a preços de barganha. Não estou falando de comprar na baixa, estou falando de esperar o momento certo, quando o mercado jogar fora o bebê junto com a água do banho. Investir não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, e para nós que já temos alguns cabelos brancos, é uma maratona que precisa ser concluída com segurança. Quando todos estão correndo para um lado, é exatamente o momento de parar, respirar fundo e perguntar: estou no caminho certo? Hoje não estou aqui para vender ilusões. Estou aqui para entregar um mapa que mostra onde estão as minas. Porque no mercado, sobreviver é mais importante do que ganhar rápido. E sobreviver significa evitar os erros fatais. Nos próximos meses, os dados econômicos vão oscilar. Alguns dias serão bons, outros ruins. Analistas vão gritar para você comprar isso ou aquilo. Mas lembre-se, o segredo para enriquecer no longo prazo não é acertar todas as apostas. É evitar as armadilhas. Se este texto fez você pensar, se ajudou a enxergar o mercado com mais clareza, compartilhe com quem precisa ouvir isso. E se quiser continuar recebendo insights como este, fique por perto. Porque no mundo dos investimentos, a única coisa mais perigosa do que não saber nada é achar que já sabe tudo.